Palavra da Verdade, devocional de 14 de maio. A graça de Deus na queda do homem. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. Muitos cristãos têm a equivocada impressão de que Deus começou a revelar sua graça somente no Novo Testamento. Eles não conseguem enxergar o amor e a graça de Deus no Antigo Testamento. Uma das passagens onde mais nossa leitura se demonstra deficiente em relação à operação da graça é a narrativa da queda. Uma leitura acurada nos mostrará, no entanto, como a ação graciosa de Deus, ainda que não inocente o culpado, ameniza o impacto da invasão de seu bom reino pela queda do vice-rei, além de assegurar a manutenção da aliança e a restauração da criação. Sabemos que a queda introduziu distorções na natureza humana e nas suas relações. A patética autossuficiência do homem caído em tentar encobrir a vergonha com folhas quebradiças e a tentativa de fuga da presença do Criador apontam para uma natureza agora corrompida. Além disso, o pecado criou uma condição de alienação na relação com Deus, de quem eles tentaram se esconder, na relação com o próximo, revelada no jogo de culpas, na relação consigo mesmos, expressada nos sentimentos de culpa, vergonha e medo, e na relação com a criação, pois a terra foi amaldiçoada por causa do homem. No entanto, é na masmorra escura e fria da queda e depravação do homem que brilha mais intensa a luz da graça divina. Primeiramente, vemos que o homem perdido é encontrado pela graça. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Diz o verso 9. Em estado de depravação, o homem jamais buscaria a Deus. Antes, o casal fugiu do Criador. Deus nem precisaria ir ao jardim para anunciar o juízo. A maldição já havia sido sentenciada no capítulo 2, verso 17, e o pecado, por sua própria natureza, já havia introduzido distorções e um processo de morte. Ao ir ao encontro do casal, Deus, na verdade, estava amenizando o impacto da maldição, interferindo no processo de morte que veio automaticamente, além de confirmar, de sua parte, os compromissos pactuais com o homem e com a criação. Em segundo lugar, o homem condenado é redimido pela graça. Vemos isto no verso 15, onde a primeira palavra de juízo é, simultaneamente, uma proclamação da graça para a humanidade. A maldição pronunciada contra a serpente soa como bênção para o homem e sua mulher, mas especialmente para ela, a quem a sentença divina sobre o tentador faz especial menção. Da semente da mulher, o Senhor Deus promete criar um povo que, por meio de um novo cabeça, reverteria a condição de subjugação agora instalada pela entrada do pecado. Nesse segundo Adão, a aliança da criação seria mantida agora por uma dispensação da graça. Quando o Senhor Deus diz: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, ele está apontando para o caráter sacrificial da obra de Cristo. O que o primeiro Adão não fez, morrer para salvar sua esposa, o segundo Adão o fará. Eis o proto-evangelho pregado pelo próprio Criador a Adão. É sobre isto que fala a nossa confissão de fé no capítulo 7, parágrafo 3, quando afirma: o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Em terceiro lugar, o homem incapaz é sustentado pela graça. Deus mantém a ordem da criação, interferindo na desordem introduzida pelo pecado. Embora a mulher tenha tomado a dianteira no processo de queda, o Senhor Deus chama primeiro o homem à responsabilidade, depois a mulher e por último a serpente. Com isto, ele está a apontar a responsabilidade do cabeça
e a reafirmar a ordem criada. Além disso, na sentença do Criador sobre o homem e a mulher, é reafirmada a manutenção dos papéis criacionais específicos, embora o sofrimento de ambos seja mais proeminente no exercício de sua função peculiar. Na mulher, a maternidade é mantida, porém agora como maternidade dolorosa, além das distorções na relação conjugal em relação da pecaminosidade de ambos. O teu desejo será contra o teu marido, literalmente do hebraico, mas ele te dominará. Para o homem, por sua vez, o domínio sobre a terra é mantido, porém, trabalhando agora numa terra amaldiçoada, seu sofrimento seria redobrado e nem sempre compensado. A fadiga o faria esquecer-se do bem do seu trabalho até voltar ao pó de onde fora formado. Em quarto lugar, o homem nu é vestido pela graça. Não podendo mais permanecer na presença santa de Deus, o homem teria de ser expulso do jardim. Mas antes da expulsão, ele é vestido. As roupas providenciadas pelo Criador contrastam-se com aquelas costuradas pelo casal. Além de cobrirem totalmente a parte principal do corpo, eram de material duradouro, enquanto as folhas de figueira mal cobriam as vergonhas e cedo se tornaram secas e quebradiças. Deus pessoalmente veste o casal, demonstrando o seu terno e gracioso cuidado. E a vestimenta de peles indica que um animal foi morto. Uma vítima inocente teve seu sangue derramado e sua pele vestiu Adão e Eva. Veja que maravilhosa graça! Uma graça suficiente, terna e sacrificial. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para manifestar plenamente sua graça numa morte de cruz. Como novo cabeça, Cristo entrou em conflito mortal com Satanás. Ferido de morte, pela mesma morte destruiu o poder da serpente e consumou a redenção. Em sua morte sacrificial, ele satisfez a justiça de Deus. Agora, sua justiça perfeita pode cobrir a nudez do homem pecador. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. Se você percebeu que é escravo do pecado e vive uma vida de rebelião contra Deus, não tente fugir daquele que sonda os corações. Não tente cobrir sua nudez com material perecível. Abandone a autojustiça, essa folha de figueira inútil e quebradiça. Abandone o pecado, venha para Cristo, o novo Adão, e prove da graça suficiente, terna e sacrificial. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.